Olá, meu nome é Jonatas e essa é a 20ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Papel alumínio. Enfim, eu dei uma pausa por esses dias, né, e aí agora eu tô tentando retornar a gravar e tá difícil, cara. Olha só esse barulho. Eu tô cansado, né? Enfim, vamos tentar explicar isso aqui. Bom, muitas pessoas acham que a discussão da passagem do mitos para o logos já acabou, né? E a concepção que nós temos é que a filosofia ela nasce a partir de um abandono progressivo do discurso religioso, do discurso mítico, e uma apropriação progressiva também do discurso lógico. Ao ponto de que quando nós olhamos para os pré-socráticos, eles estão muito mais perto do mito, e quando nós olhamos para Platão e principalmente Aristóteles, ele está muito mais perto do logos. Afinal, Aristóteles se torna o pai da lógica. Tá vendo? Olha, a filosofia é tão importante que ela só nasce a partir do abandono do discurso religioso. Ela só nasce a partir do abandono dos mitos. E isso é uma mentira, porque nós estamos analisando o mito dentro do ambiente cultural brasileiro. Nós não estamos utilizando, ou pelo menos visualizando, estudando e tentando definir mito dentro do ambiente cultural grego. Porque se eu tenho que discutir alguma coisa, principalmente em relação a conceitos gregos, eu primeiro preciso entender como é que os gregos utilizavam dessas palavras. E aí, nesse sentido, a gente precisa ter uma investigação um pouco mais minuciosa entre os poetas gregos, os pré-socráticos, né? Entre os filósofos depois dos pré-socráticos, seria Platão e Aristóteles. Estamos procurando entender o que essa palavra significa dentro do seu ambiente cultural e como o ambiente cultural determina o que essa palavra significa. Muitas pessoas, quando vão fazer esse tipo de análise do mitos e do logos, falam que não vão analisar os poetas justamente porque os poetas têm essa coisa de liberdade de expressão e às vezes não seguem as regras gramaticais. No entanto, no caso dos gregos, os poetas eles têm um caráter religioso que busca no seu discurso a verdade. Então ninguém na Grécia Antiga escutava um poeta e achava que ele estava falando de fantasia. Então os poetas eles são a principal fonte que nós temos para analisar pelo menos essa configuração das palavras logos e mitos. O primeiro poeta que nós temos que olhar é Homero. Dentro das suas duas obras, Odisseia e Ilíada, nós temos cerca de 296 vezes a utilização da palavra mitos. E essa utilização é uma utilização extremamente objetiva. Ou seja, quando nós estamos lendo ali, e Aquiles falou, esse falou é uma configuração da palavra mitos. E quando nós olhamos dentro da poesia e procuramos as ocorrências de logos, é absurdo o quanto é menor essa ocorrência. Essa ocorrência acontece duas vezes e essas duas vezes elas são de caráter mais subjetivo, uma ideia mais estética, uma ideia muito mais individual ligada a essa palavra logos. Então, se na época de Homero nós fôssemos analisar o peso dessas duas palavras, nós poderíamos olhar e pensar que mitos era uma palavra muito mais recorrente dentro da cultura grega do que logos. No entanto, quando nós andamos um pouco mais entre os poetas gregos e nós olhamos Hesíodo, por exemplo, e Hesíodo é aquele que escreve a Teogonia, né, a origem dos deuses, e escreve sobre os trabalhos de Hércules naquele poema chamado Os Trabalhos e os Dias. Dentro desses dois poemas, nós temos a ocorrência de logos um pouco mais objetiva, o que é muito estranho, porque como um cara que escreve sobre mitologia, ele não usa mitos como algo objetivo, assim como Homero. Ele usa muito mais subjetivo a ideia de mitos e muito mais objetivo a ideia de logos. Aqui nós começamos a ver a substituição de significado. Logos agora ele começa a significar dizer, falar, e mitos começa a significar julgar entre o verdadeiro e o falso, o escrever poético, a experiência estética. Em Hesíodo nós temos um pouco essa troca. Ela não é total, mitos continua significando o ato de falar, mas nós começamos a ver que logos começa a se apropriar dos significados de mitos. Quando nós andamos um pouco mais dentro da história grega, nós encontramos um outro poeta chamado Píndaro. Tradicionalmente é chamado como aquele que critica a mitologia. Só que esse título que dão a Píndaro não é um tanto honesto, porque tudo que nós temos deste poeta são alguns fragmentos, e fragmentos muito curtos. Como é que a gente interpreta uma frase fora do seu contexto? Não se interpreta. A gente inventa coisas em cima de uma frase fora de contexto. Um fragmento que é muito comum em Píndaro, eu vou ler aqui, eu estou procurando, o fragmento que as pessoas falam... Tá vendo? Isso aí, ó, é uma crítica à mitologia. É assim, ó. A esperteza engana, desnorteando com discursos. Acabou. Qual é o problema daqui? O problema é que a palavra discursos, ela é a palavra que deriva mitos. E a palavra esperteza é uma palavra que deriva sofos, sofia. E nesse sentido, a palavra esperteza, ela está traduzida aqui como esperteza e não como sabedoria, justamente por conta do seu adjetivo de enganar. Esperteza engana. Esperteza engana desnorteando com o quê? Com os discursos. E o que são os discursos nesse fragmento? São os mitos. No entanto, se eu levo em consideração que os mitos são isso que enganam,
eles são em si coisas enganadoras, preciso também levar em consideração que Sofia, que o Sófos, ele também é em si enganador. Ele também é uma esperteza, ele é negativo. E a gente não pode, de fato, falar 100% que é isso ou que é aquilo. Porque o que nós temos é um pedaço muito pequeno de uma frase que a gente não sabe qual é o seu contexto e toda ela está carregada de negatividade. São todos adjetivos e formas de olhar para isso aqui e dar uma outra carga que, quando nós olhamos as palavras isoladas, não tem esse mesmo significado. Nós vemos que, de fato, ele está falando de esperteza, enganando e desnorteando com discursos. Mas nós não sabemos que tipo de discursos são esses, ou a forma como ele está tratando esse tipo de pensamento. Então a gente não pode usar ela para falar que o mitos é enganador. Mas existe um segundo fragmento de Píndaro, um pouco mais conservado. A tradução que eu tenho está assim: há maravilhas várias, e o dizer dos mortais além do discurso verdadeiro pode ser enganador. Histórias adornadas com mentiras variegadas. Nós temos aqui discurso verdadeiro, discurso significando logos verdadeiro, e histórias adornadas, nós temos o mitos adornado, né? Nisso, nós também caímos no mesmo problema, ou pelo menos num problema parecido do fragmento anterior. Porque ele não está dizendo que o mito em si é mentiroso. Está dizendo é que o mito ele pode estar adornado com mentiras. Assim como ele não fala que o discurso em si é verdadeiro. Mitos é usado aqui muito como narrativa, discurso, e logos é usado como falar. Sim, isso não demonstra que mitos é inferior ao logos ou que os dois são concorrentes e necessariamente contrários. Assim como de Homero até Píndaro, nós não estamos vendo essa passagem. E tu pode dizer, e aí os filósofos, né? Então, vamos ver os filósofos, principalmente esses primeiros que são tradicionalmente chamados de pré-socráticos. Pré-socráticos, principalmente Heráclito, ele pode ser usado como um modelo para a gente olhar os outros, porque Heráclito ele não usa em nenhum dos seus fragmentos que nós temos a palavra mitos, mas ele usa muito a palavra logos. E talvez não dê para analisar muito a ocorrência da palavra logos em Heráclito, porque ele está ressignificando essa palavra. Mas podemos usar um pouco isso de traduzir como razão, como palavra, como verbo, como discurso. Ele usa já nesse contexto onde logos significa essas coisas mais objetivas, mas ao mesmo tempo ele também está falando de um conceito extremamente abstrato e filosófico. E ele não usa a palavra mitos, mas ele usa de narrativas míticas e ele usa de forma reverente. Ele fala de Hades, ele fala de Apolo, ele fala de Dionísio, de Perséfone, de Ariadne. Ele fala de vários componentes da mitologia grega e usa isso não como forma de falar mal. Até mesmo porque Heráclito ele tem fragmentos inteiros falando mal de filósofos, destruindo filósofos, falando que eles são falsos sábios, que eles são imbecis. Mas ele não tem nenhum fragmento falando mal de mitologias, que nos dá a entender que ele incorpora a mitologia no logos. Ele não separa o mito do logos. Por que isso é importante? Porque quase todos os filósofos depois de Heráclito e até alguns anteriores, outros pré-socráticos, se você quiser investigar depois, você vai ver que eles têm também essa narrativa mítica muito forte. E às vezes eles também não usam a palavra mito, mas eles incorporam mitos nas suas narrativas lógicas. Outro filósofo aí, Parmênides, por exemplo. Nós estudamos ele até hoje por conta dessa questão do ser e do não ser. E sem o discurso mítico é impossível interpretar este filósofo. É impossível interpretar Parmênides se você não leva em consideração o mito. Então o mito ele também não serve aqui de passagem. Muito pelo contrário. Parmênides usa a palavra mito para falar sobre o discurso das deusas, sobre as palavras das deusas e sobre aquilo que ele consegue compreender como verdade. Ser e o não ser são compreendidos quando nós entendemos o seu caráter mitológico. Nós não podemos abrir mão do mitos e nem do logos. Nós precisamos acoplar um ao outro agora. E da mesma forma, um outro filósofo pré-socrático que é Xenófanes. Ele é abertamente um filósofo e abertamente um poeta. E o que é muito interessante em Xenófanes é que ele tem uma crítica aos poetas que narram os mitos. Ele vai falar que, bom, os deuses em cada nação têm um rosto diferente. Os deuses da Etiópia são escuros e de nariz largo. Os deuses da Europa são brancos de nariz fino. Os deuses mais do Oriente, ele fala de Oriente, ele está falando de Oriente Médio, eles são um pouco mais escuros, queimados do sol. Perceba que Xenófanes ele é o primeiro a compreender que o mito espelha a realidade. E esse espelhamento precisa ser cuidadoso,
Porque os outros fragmentos de Xenófanes e uma boa parte da sua obra é dedicada a criticar aos poetas, principalmente Homero e Hesíodo, que usam o mito de uma forma indevida, falando de adultério, falando de morte, falando de ciúmes, onde Afrodite tem inveja de uma mortal, onde Zeus trai a sua esposa o tempo todo, onde Hades faz isso ou aquilo outro, onde Poseidon é um cara vingativo. Mitos, eles são usados de forma indevida, porque quando nós incentivamos ou quando nós colocamos um caráter negativo dentro da mitologia, nós incentivamos a sociedade a reproduzir este caráter negativo. E isso é importante para Xenófanes. Então Xenófanes, ele não está criticando o mito em si, ele está criticando aqueles que se utilizam do mito para justificar os seus vícios. Sabendo que ele é um poeta e ele tem uma consciência muito grande de como a poesia ela é importante dentro da sua narrativa mítica. Que o que no fim das contas nós temos com os pré-socráticos, com os poetas, é sempre uma união de mito e logos. Essa coisa de mitológico. Não separar os dois. Não é uma passagem do mitos para o logos, mas é um abarcamento do mitos e do logos. Não sei se abarcamento é uma palavra certa, se analfabeto é ruim. Estudem gramática. Obrigado para quem assistiu até aqui. Vou lançar um próximo vídeo também falando sobre isso, mas em Platão e Aristóteles, e aí vai ser um vídeo especial só para eles, porque senão esse vídeo aqui ficaria extremamente longo e eu não quero que as coisas fiquem cansativas. E é isso aí. Muito obrigado.